como resolver um sistema de equações de primeiro grau pelo método da adição e pelo método da substituição. Aqui é o professor Wesley, e antes de começar, eu quero que você tente resolver esse exercício através dos dois métodos que eu mencionei. Então pause este vídeo e tente resolver. Então vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo de todo sistema de equações, independente de ser equações de primeiro grau ou de segundo grau ou qualquer grau, é encontrar os valores de x e de y, ou de outras variáveis que tiver aqui, que satisfazem ambas as equações. Então, o mesmo valor de x que tiver aqui tem que ser o mesmo que está aqui, e o mesmo vale para y. O mesmo que tiver aqui tem que ser o mesmo que está aqui, para que ambas as equações sejam satisfeitas. Então, nós iremos resolver estes sistemas de equação de primeiro grau, primeiramente pelo método da adição. E no que consiste esse método? O objetivo dele, pessoal, é nós eliminarmos uma das variáveis para encontrarmos o valor da outra. Então, pode ser justamente esse exemplo aqui que eu mencionei, eliminar a variável y para encontrar o valor de x, ou o contrário, eliminar a variável x para encontrar o valor de y. Só que não é simples igual eu fiz aqui, simplesmente cortar os termos. Nós temos que pensar no conceito de número oposto, de termo oposto. Por exemplo, vamos pegar esse termo x aqui, e o termo oposto a ele é menos x. Já com relação a 3x, o termo oposto é menos 3x. Agora, pegando 2y, que está positivo, o termo oposto a ele é menos 2y. E já em relação a menos y, o termo oposto a ele tem que ser y positivo. Mas para que serve isso? Porque na adição de dois termos, se eu somar esses dois termos aqui, o resultado é zero, ou seja, a variável some. O mesmo vai valer para esse caso aqui, vai zerar também. O mesmo para este, vai zerar, e para este também, já que no método da adição, nós temos que um termo da equação tem que estar oposto ao outro termo da outra equação, em relação à mesma variável, para que na soma as variáveis se anulem. Então, como que nós iremos fazer isso na prática? Aqui nessa primeira equação, nós temos o que? X mais 2y igual a menos 7. E aqui embaixo nós temos 3x menos y igual a 7. Então, a primeira pergunta que vocês devem se fazer ao ver o sistema de equação e tentar resolver pelo método da adição é a seguinte: qual variável que eu quero eliminar? Vai ser a variável x ou a variável y? Depois de escolhido, a gente vai fazer algumas alterações nessas equações para que tenhamos os termos opostos. Nessa primeira equação, nós temos o que? X mais 2y igual a menos 7. Já nessa outra, nós temos 3x menos y igual a 7. O que vai acontecer? Para esse termo aqui ficar parecido com este, oposto a 2y, por exemplo, tem que ser menos 2y. E de cá desse lado da equação, nós não temos menos 2y. Nós temos somente menos y. Então, para essa equação de baixo ficar parecida com essa aqui, em termos da variável que eu quero eliminar, basta pegar essa equação de baixo e multiplicar todos os termos por 2. Até porque eu posso fazer isso, já que isso aqui é uma equação, então o que eu faço desse lado, eu estou fazendo deste também. Assim, o nosso sistema vai ficar o seguinte: essa de cima vai ficar do mesmo jeito, já que nós pegamos ela como referência. Então, vai ficar x mais 2y igual a menos 7. Já de baixo, como todos os termos estão multiplicados por 2, 3x vezes 2 vai dar 6x, e menos y vezes 2 vai ficar menos 2y. Tudo isso igual a 7 vezes 2 vai dar 14. Agora sim, os termos da variável y estão opostos um ao outro. Agora sim, nós podemos aplicar o método da adição, que é simplesmente somar as duas equações. Esse lado aqui somado igual a esse lado aqui somado também. Então, se eu pegar x e somar com 6x, nós obteremos o quê? 7x. Porém, se nós pegarmos 2y mais o termo de baixo, que é menos 2y, a variável y vai sair dos sistemas, já que a soma desses termos é zero.
que é justamente o nosso objetivo no método da adição, eliminarmos uma variável para encontrarmos a outra. Então, prosseguindo, tudo isso vai ser igual a menos 7 mais 14 vai dar 7 positivo. Assim, nós temos o seguinte: 7x mais 0 é a mesma coisa que 7x igual a 7. Ou seja, para isolar o x aqui, basta passar esse 7 para o outro lado dividindo. Então, nós temos que x vai ser igual a 7 dividido por 7. Logo, o nosso valor de x, que satisfaz ao sistema de equações, será 1. Então, já encontramos o valor de x que satisfaz ambas as equações. Agora, para fechar, nós temos que encontrar o valor de y. E, para isso, basta substituir em qualquer uma das equações para encontrar o valor de y. Vou escolher a primeira equação, mas tanto faz, você pode escolher tanto a de cima quanto a de baixo para substituir o valor de x. Então, pegando a equação de cima, que é x mais 2y igual a menos 7, substituindo o nosso x igual a 1, no lugar de x vai ficar 1. Logo, vai ficar 1 mais 2y igual a menos 7. Assim, para isolar y, esse 1 vai passar para o outro lado, trocando de sinal. Então, nós temos que essa equação vai ficar o seguinte: 2y igual a menos 7. Esse 1 que estava positivo vai ficar negativo. Assim, nós temos o quê? Que 2y igual a menos 8. E, por fim, esse 2 que está multiplicando o y vai passar para o outro lado dividindo. Assim, nós temos que y vai ser igual a menos 8 sobre 2. Logo, nós temos que y será igual a menos 4. Assim, fechamos os valores de x e y que satisfazem aquele sistema de equações, pelo método da adição. Agora, nós iremos resolver pelo método da substituição, que é baseado no seguinte processo. Nós escolhemos uma variável que queremos isolar de alguma equação, pode ser da primeira ou da segunda. Por exemplo, esse x mesmo que eu quero isolar. Então, esse termo vai passar para o outro lado, assim isolamos o x. Em seguida, eu pego esse valor de x, que é o que vai estar do outro lado, e substituo na outra equação. Basicamente é isso. O método da substituição é literalmente isolar uma das variáveis de uma equação e substituir na outra. E a dica que eu dou para esse método é literalmente escolher uma variável que seja fácil de isolar. Por exemplo, esse x aqui. Ele já está sozinho. Basta passar esse termo para o outro lado. Então, nós temos que, isolando o termo x aqui, vai ficar x igual a... Esse 2y passa para o outro lado trocando o sinal, então vai ficar menos 7 menos 2y. Copiamos a equação de baixo. 3x menos y igual a 7. E agora nós pegamos esse x aqui, que é todo esse termo, e substituímos aqui no valor de x da outra equação. Assim, nós temos o seguinte, vai ficar 3, que multiplica o x, que é, no caso, menos 7 menos 2y, estamos literalmente substituindo. Na frente aqui temos menos y igual a 7. Então, essa equação vai ficar o seguinte: esse 3... podemos fazer a distributiva com esses dois termos. Logo, vai ficar 3 vezes menos 7 vai dar menos 21. E 3 vezes menos 2y vai ficar menos 6y. E copiamos o restante da equação, menos y igual a 7. E agora nós podemos juntar esses termos de y e esse termo constante e passar para o outro lado, com o objetivo de isolar y. Lembrando que é o seguinte detalhe, nós isolamos x aqui no começo para substituir na outra equação, e a outra equação ficou somente em termos de y. Assim, nós iremos encontrar o valor dele. Então, continuando, vai ficar o seguinte: menos 6y com menos y vai dar menos 7y, igual a o 7, que já estava do outro lado, e o menos 21 passou para o outro lado positivo, mais 21. Logo, nós temos o quê? Que menos 7y igual a 7 mais 21, 28. Assim, nós temos o quê? Que y igual a 28 dividido por menos 7, já que todo esse termo que está com y passa para o outro lado dividindo. E 28 dividido por 7 vai dar 4, só que como aqui é positivo e aqui é negativo, nós temos que o valor de y vai ser menos 4. O que bateu com o nosso valor de y que encontramos no método da adição. Então, se nós encontramos o valor de y, nós podemos substituir em qualquer uma das equações para encontrar o valor de x.
só que nós já isolamos o valor de x aqui no começo do exercício desse método, eu recomendo vocês já substituírem nessa equação onde que o x foi isolado. Então nós temos que essa equação aqui de cima é a mesma coisa que x igual a menos 7 menos 2 vezes y. Só que quem que é y? Menos 4. Assim nós temos que x vai ser igual a menos 7 menos 2, que multiplica menos 4, vai ficar mais 8. Assim nós temos que x igual a 1, o que também bateu com os resultados que nós obtivemos. Assim nós temos que, tanto pelo método da adição e pelo método da substituição, os valores de x e y têm que chegar no mesmo resultado. Dito tudo isso, podemos concluir que a solução desse sistema de equações de primeiro grau vai ser o par ordenado 1 e menos 4, já que a primeira variável do par ordenado é x e a segunda é y. Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e comente o que você achou desta resolução. Você fez diferente? Deixe-me saber aqui nos comentários. Então é isso, galeras. Fui!